Olá, olá, ahlan, marhaba. Alguns termos em árabe que estou aprendendo. Saba al-khair. Bom dia. Wassalamu alaikum. Estou aqui com este texto, tá? Torto. Bom, vou treinar mais para poder encaixar melhor, tá? Esse texto do Herbert Marcuse. Na verdade, o texto é de Isabel Loureiro, tá? Eu estava lendo Cultura e Sociedade de Herbert Marcuse. Falta só uma partinha para ler. E esse aqui é um texto de Isabel Loureiro. Estou aqui com esse chador que eu ganhei da minha tia, tá? Esse lenço, esse véu preto. Muito bonito e confortável. E vou avançar mais um pouquinho na leitura do texto de Isabel Loureiro. Uma professora que foi minha professora, uma portuguesa, tá? Professora portuguesa, doutora, aposentada. De início de sua carreira filosófica, Marcuse teve uma preocupação central, tá? Teve uma preocupação central. Qual que era? Construir uma filosofia política voltada para a emancipação humana, certo? Uma filosofia política voltada para a emancipação humana. Ou seja, longe da filosofia acadêmica, unicamente entregue a seus próprios problemas internos e longe da força das coisas, certo? O que é a academia aqui, ó? No caso, ó, embora evidentemente dominasse os instrumentos para tal, como comprovam tanto a tese de doutorado de Der Deutsche Kunstlerroman de 1922, quanto a tese de habilitação Hegel's Ontologie and die Theorie der Geschichtlichkeit de 1932, sobre o desenvolvimento filosófico político de Marcuse. Também Isabel Loureiro, tá? A mesma que escreveu este texto. Tem outra referência à relação entre teoria e prática em Loureiro, juntamente com Mussi, capítulos do Marxismo Ocidental, São Paulo, editora Unesp, FAPESP, de 1998. Vamos ver aqui, continuando. Unicamente entregue a seus próprios problemas internos e longe da força das coisas. Numa entrevista, ao final da vida, interrogado a respeito de por que escolhera essa carreira, Marcuse responde que queria ser filósofo num sentido hoje quase inconcebível, quer dizer, alguém que, com base no que aprendeu e na sua experiência, possa realmente entender, deixar um pouquinho mais claro, entender, descobrir e transformar a realidade em que vive. Uma definição consideravelmente política da filosofia, que, contudo, remonta a ninguém menos que Platão, certo? Vamos ver o que ele falou de Platão. A não ser em alguns períodos da vida, quando jovem, foi, por um curto período, membro de um conselho de soldados em Berlim, no início da Revolução Alemã. Na maturidade, participou... Não, eu acho que eu tô lendo errado. Voltando aqui, ó. Filosofia acadêmica, né? Porque ele não queria ser só para os acadêmicos, e sim para a emancipação humana, ou seja, para todos os humanos.
Olha que ambicioso, né? A obra dele é muito bonita, maravilhosa. A obra de Herbert Marcuse. Ao contrário do que o Olavo de Carvalho diz, viu? Numa entrevista ao final da vida, interrogado a respeito de por que a escolha, tá? Aí ele falou assim, ó, uma definição consideravelmente política da filosofia, que contudo remonta a ninguém menos que Platão. Por quê? Filósofo no sentido hoje quase inconcebível, quer dizer, alguém que com base no que aprendeu e na sua experiência possa realmente entender, descobrir e transformar a realidade em que vive, certo? Então foi comparado a Platão, ok? Platão que escreveu, né, os diálogos de Sócrates, na verdade os diálogos escritos por Platão, certo? Tudo que temos do Sócrates que seja confiável foi escrito por Platão. Sócrates, considerado o primeiro filósofo depois dos sofistas, certo? Continuando aqui, Marcuse, de fato, foi o único filósofo da escola de Frankfurt que, mesmo sem ter militância política em sentido estrito, tá? Por que isso? Mesmo sem ter militância política em sentido estrito, vamos ver, roda de rodapé. Cadê você? 9. Ó. A não ser em alguns períodos da vida, quando jovem, caiu aqui, foi por um curto período membro de um conselho de soldados em Berlim. Isso eu já tinha lido, tá? E na velhice suas ideias o aproximaram da nova esquerda e do movimento estudantil, cujas insuficiências e debilidades, porém, nunca deixou de apontar, certo? Ele sempre foi crítico, ok? 9, aqui onde eu estou, aqui, em sentido estrito, o mesmo sem, ó, Marcuse, de fato, foi o único filósofo da escola de Frankfurt que, mesmo sem ter militância política em sentido estrito, sempre permaneceu um teórico da revolução. Então ele é um teórico da revolução, e não aquele que luta, pega em armas, participa ativamente através de militância política. Então, mais um parágrafo. Desde o início, sua obra gira em torno de um problema: a necessidade da transformação radical da sociedade capitalista, tá? E foi a derrota da Revolução Alemã que o sensibilizou para a política, como ele mesmo reconhece em várias entrevistas dadas ao longo da vida. Marcuse tem uma necessidade premente de entender por que uma revolução que parecia na ordem do dia acaba derrotada e as antigas classes dominantes retornam fortalecidas. Nossa, parece o Brasil. Com esse objetivo, começa a ler Marx, mas um Marx filtrado pelo Lukács, de História Consciência de Classe, e o Korsch, de Marxismo e Filosofia. Livros críticos do marxismo economicista dos partidos operários oficiais. Então, eu vou encerrar este momento leitura, tá? Aqui, nessa partinha, página 9, certo? Eu li aqui, ó.
Kusch, de Marxismo e Filosofia, livros críticos do marxismo economicista dos partidos operários oficiais, tá? Eu coloquei isso aqui de fundo, eu tive essa ideia, não sei se foi boa ou não, mas é música alemã, tá bom? A melhor música alemã, Banda Munique. Depois eu coloco portuguesa, tá? Wassalamu alaikum. Até o próximo vídeo, Momento Leitura. Inscreva-se e give me your like, please. Bye.